Muito boa tarde, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, povo que me assiste, pessoas que vão me assistir no decorrer destes dias. Eu venho através deste meio de comunicação, como sempre, para meditar na palavra do nosso Deus, propagar a palavra do nosso Deus para as almas sedentas de ouvir uma palavra do Senhor. Eu quero meditar um pouquinho na Bíblia Sagrada com vocês, mas antes de nós meditar, eu quero cantar um louvor. Embora eu esteja sem instrumento, eu não tenho condições mais de tocar instrumento, mas eu vou cantar sem instrumento mesmo aqui, porque é uma letra muito bonita, que fala sobre o amor de Jesus por nós. Sabemos que o amor de Jesus é incomparável. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós e morreu na cruz por nós. Então, o mínimo que podemos fazer é cantar louvores a Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nossa adoração é importantíssimo, é o que podemos fazer, não para pagar, mas para sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Eu vou cantar um hino da harpa cristã, é o número 27, Amor que Vence. Glória a Deus. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração pra conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que ninguém tem mais amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Foi o que o nosso Senhor e Salvador Jesus fez por nós. Glória a Deus. Nós estamos nos aproximando do dia comemorado, o dia da Páscoa, e eu gostaria de meditar um pouquinho sobre essa passagem, que é uma passagem bíblica. A festa da Páscoa, ela tem origem na Bíblia Sagrada. Na verdade, a Páscoa não passou a existir porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, não. A Páscoa já existia há muitas centenas de anos. Na verdade, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, que é Pesach, que significa passagem. É a celebração da libertação dos judeus do Egito, quando Deus enviou. Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem lê as Escrituras Sagradas, sabe que o povo de Israel esteve cativo, esteve, aliás, como escravo no Egito por 430 anos. Isso está lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, fala sobre essa passagem. E Deus preparou Moisés e enviou Moisés para retirar o povo de Israel do Egito. E quando Israel foi sair do Egito, é que surgiu esse nome Páscoa, que em hebraico é Pesach, que quer dizer passagem. Passagem
Passagem do Egito para Canaã, ou seja, a libertação dos judeus, uma passagem para uma nova vida, uma passagem para uma vida diferente, uma passagem para uma vida de liberdade, agora não como escravos, não como oprimidos pelo faraó, mas agora como servos de Deus para viver em Canaã. Louvado seja Deus. Eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que quer dizer saída. Então, no capítulo 12, fala sobre a epígrafe do texto da minha Bíblia, diz a instituição da primeira Páscoa. Então, eu volto a dizer, a Páscoa não passou a existir quando Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Com certeza foi o próprio Deus que preparou, né, para que Jesus ressuscitasse nesse dia, porque aqui na primeira Páscoa, quando Deus estabeleceu a Páscoa, era a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Agora, Jesus Cristo também morre e ressuscita no domingo de Páscoa, mostrando que agora o povo, a humanidade está liberta do pecado, e quem abraçar a Jesus como Salvador também tem uma passagem da morte para a vida, da vida de pecado para a vida de santidade, de santificação e preparação para ser salvo. Então, aqui no capítulo 12 do livro do Êxodo está escrito, eu vou fazer uma leitura um pouco extensa aqui, bem devagar, para você que me assiste entender o porquê da Páscoa. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 12 de Êxodo, pode conferir na sua Bíblia, na sua casa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, que Arão era irmão de Moisés, na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Olha, aqui está falando de um cordeiro, não de um coelho. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Um cordeiro, não está dizendo um coelho. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. Aqui a palavra da primeira Páscoa, na instituição, onde surgiu a Páscoa, os fundamentos da Páscoa está aqui, está falando de um cordeiro. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, olha o que Deus fala aqui, mas se a família for pequena para um cordeiro, volta a repetir novamente, para um cordeiro, terceira vez que Deus fala sobre um cordeiro, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro, está falando novamente o cordeiro. Deus está se referindo a um cordeiro, não a coelho. Coelho não tem nada a ver com Páscoa, é tudo coisa do consumismo, coisa da mídia. O versículo 5, agora Deus dá exigências. O cordeiro, volta a falar novamente, o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, olha só, e comerão a carne assada no fogo, louvado seja Deus, com pães asmos, não com ovos de chocolate, e com ervas amargosas a comerão. Vou repetir. E naquela noite comerão a carne do cordeiro assada no fogo, a carne do cordeiro assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não tem nada a ver com ovo de chocolate aqui. A minha irmã Maria, lá de Campos Novos, está me assistindo. Um abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe. Um abraço aí. Deus abençoe as pessoas de Campos Novos que me assistem aí. Glória a Deus, minha família. Eu vou repetir. E naquela, versículo 8, o capítulo 12 de Êxodo. Naquela noite comerão a carne do cordeiro assada no fogo, com pães asmos, que era pães sem fermento, que os judeus não utilizavam fermento no pão, devido a uma questão de saúde, não utilizavam fermento.
no pão. Com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Olha só, o símbolo da passagem, ou seja, é a última vez agora, pode comer ervas amargosas, uma salada amargosa, que com certeza também fazia parte da dieta dos judeus, que a erva amargosa com certeza seria mais digestiva para a saúde do povo. Não comereis dele, do cordeiro, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas senão assado ao fogo. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim o comereis os vossos lombos cingidos, ou seja, estão vestidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o que o Senhor fala no versículo 11. Esta é a Páscoa do Senhor. Ali, como já falei, na saída do povo de Israel do Egito, foi o Senhor nosso Deus, o próprio Deus que instituiu a festa da Páscoa. Foi o Senhor nosso Deus, não foram os judeus, não foi a lei, não foi os sacerdotes, o sumo sacerdote da época, não. Foi o próprio Deus que deu ordenanças a Moisés para que fosse instituída a primeira Páscoa e depois consecutivamente. Então, eu volto a dizer, para a instituição da Páscoa, Deus exigiu um cordeiro, não um coelho, um cordeiro de 1 ano, e também instituiu ervas amargosas e pães asmos, nada a ver com ovo de chocolate. Mas tudo bem, também claro que não é pecado comer ovo de chocolate, né? Se alguém tiver algum sobrando aí, pode mandar para cá que eu também como, né? Nada a ver, mas a Páscoa não se comemora em si, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu vou aplicar um pouquinho esse texto que eu li para com as nossas vidas. Então, capítulo 12 do Êxodo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Deus falou, louvado seja Deus. Deus falou, a irmã Terezinha de Souza também está assistindo, Deus abençoe. Irmã Ivair Beck, um abraço, Deus abençoe vocês. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, Deus fala para Moisés, porque Moisés e Arão eram os enviados do Senhor. Eram pessoas escolhidas, como é que eu posso dizer? Deus aprove ao coração do Senhor nosso Deus escolher Moisés desde o ventre da sua mãe. Quem conhece a história da Bíblia sabe que quando Moisés nasceu, o povo de Israel estava oprimido por Faraó. Faraó exigia para as parteiras que matassem todos os meninos machos e só poupasse as fêmeas, e que as meninas podia poupar, mas os meninos, os homens, em outras palavras, era para serem mortos, porque Faraó não queria que o povo de Israel crescesse em número de soldados, para que um dia, se houvesse uma guerra, o próprio povo de Israel se revoltasse contra os egípcios e vencesse. Então, Faraó percebeu que o povo de Israel crescia muito, porque quando Deus está na casa, quando Deus está na obra, quando Deus está no negócio, as coisas crescem, mesmo que Israel estava sendo oprimido, estava sendo escravizado. Nem por isso o povo deixava de crescer. Nós sabemos, quem lê a história final do livro de Gênesis e início do livro do Êxodo, o povo de Israel estava ali crescendo assustadoramente, e Faraó pensou em colocar um freio. Então Faraó recomendou para as parteiras que matassem todos os meninos quando fosse atender as hebreias. Mas as parteiras temeram a Deus e não mataram. Então, o próprio Faraó mandava os soldados matar os meninos, mas aí entra a história. A mãe, a Joquebede, que é o nome da mãe de Moisés era Joquebede, a Joquebede, quando teve Moisés, ela escondeu por 3 meses. Escondeu o menino dentro de casa por 3 meses. Não sei como, só Deus sabe. Só Deus sabe uma criança de 3 meses. Não podia chorar, não podia colocar as fraldas no varal lá fora, eu não sei como que ela fez. Deus tem seus caminhos. Com 3 meses de vida, a Joquebede colocou o menino num cestinho, vocês conhecem a passagem, que por causa desse cestinho betumado,
o betume significa asfalto, ele era passado um piche, né, um cestinho de junco, passado piche por dentro e por fora, porque não entrasse água, e ela colocou Moisés nesse cestinho e colocou nas bordas do rio Nilo, um rio que chega a ter até 60 quilômetros de largura. Ela colocou na beira do rio, em outras palavras, está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos, faça dele o que o Senhor quiser. E justamente a filha de Faraó, que não podia ter filha, veio ali, pegou Moisés e adotou. Então, Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, para ser o sucessor de Faraó. Então, Moisés foi muito instruído. Moisés sabia, a Bíblia diz, no Novo Testamento, Paulo escreveu que Moisés foi instruído em todas as faculdades do Egito. Mas agora, aqui em capítulo 12 de Êxodo, Deus está mandando Moisés retirar o povo que ele conhecia, que estava lá no Egito. Moisés conhecia o povo, conhecia a situação do povo, a escravidão do povo. Agora Deus manda Moisés retirar o povo de lá. Então, eu volto a dizer, dessa saída do povo de Israel do Egito para Canaã, é que surgiu a palavra Páscoa, que Páscoa é uma palavra hebraica, Pisash, que significa passagem, ou seja, uma passagem para outra vida, uma passagem para a liberdade, uma passagem do Egito para Canaã, porque no Egito era escravidão, era opressão, era como que dizendo, era um trabalho de dores. Israel sofria muito, era muito oprimido por Faraó. Então, como eu volto a ler aqui, Deus, capítulo 12, versículo 1, falou o Senhor a Moisés. Moisés estava como um enviado do Senhor. E a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo será o primeiro. Falai, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, ou seja, falai a todo o povo. Transmitam a mensagem a todo o povo de Israel. Os historiadores acreditam que era em torno de 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, tinha 600 mil homens de guerra. Então, se tinha 600 mil homens de maior, tinha que ter muito jovem de menor, além das mulheres e as moças e tal, que não era contado, aqui só fala de 600 mil homens de guerra, 600 mil soldados, mas com uma família entre esposas e outros filhos menores, com certeza, os idosos que não eram de guerra, devia ter aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eu volto a repetir, 3 milhões de pessoas é muita gente para Moisés e Arão conduzir. Somente um homem como Moisés, que estudou 40 anos no Egito, nas faculdades do Egito, e ficou mais 40 anos no deserto, buscando a Deus, até que Deus apareceu no deserto para Moisés. Então, foram 80 anos, eu volto a repetir, 80 anos de preparação. Muitas das vezes, a gente se acha que já está competente, muitas das vezes, a gente se acha o sábio, muitas das vezes a gente pensa que sabe tudo, muitas vezes a gente pensa que a gente é o cara e que a gente já é suficientemente entendido. Moisés esperou 80 anos para cumprir o chamado dele, para Deus o enviar, para Deus confiar a maior missão nas mãos dele, conduzir o povo de Israel do Egito para Canaã. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção aqui é quando Deus diz no versículo 3, aos 10 deste mês, ao 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Deus está preparando a festa da Páscoa. Mas olha como Deus sabe das coisas, Deus sabe dos detalhes da nossa vida, muito melhor que nós. Deus diz, mas se a família for pequena, Deus sabia que poderia ter um casal novo, quem sabe só com uma criança ou duas, que não iria conseguir comer toda a carne do cordeiro. Então ele diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa. Aqui tem uma mensagem muito poderosa. Como é que Israel está vivendo cada habitante com o seu vizinho? Isso ainda mais em um acampamento, porque nós hoje em dia nós temos nossos vizinhos, mas cada um tem o seu terreno, cada um tem a sua cerca, alguns têm os muros altos que nem enxergam o vizinho, né?
mas nem por isso vão criar inimizade com o vizinho. Mas naquele tempo era no acampamento, mas independente se era em acampamento, independente se é com muro alto, com muro baixo ou é sem muro, nós precisamos ter comunhão com os vizinhos, porque aqui Deus está instituindo a Páscoa, a saída da escravidão para a liberdade, a saída da escravidão para uma nova vida, mas que não tivesse inimizade entre eles. Deus queria um povo puro, Deus queria um povo humilde, Deus queria um povo hospitaleiro, Deus queria um povo que tivesse comunhão uns com os outros. É por isso que o salmista disse, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é que os irmãos vivam em, Salmo 133, é que os irmãos vivam em união. É o que Deus quer de nós, que nós viva em união. É com os irmãos da família, é com os irmãos da igreja, é com os vizinhos. Nós precisamos viver em comunhão, ou seja, em paz, louvado seja Deus. Então aqui ele recomenda para Moisés dizer que a família que era pequena era para conversar com o vizinho para fazerem a ceia da Páscoa junto. A irmã Celiane Santos, parece que é do Rio de Janeiro, que Deus te abençoe, minha irmã. Também a irmã Maria Peixe Packer, aqui de Jaraguá, que Deus abençoe também. Deus está falando aqui que o povo não pode ter intrigas, o povo não pode ter inimizades, contenda com seus vizinhos, porque Deus é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, como que vamos viver em inimizade? Meu Deus! Então, já para instituir a Páscoa, olha só, para a Páscoa ser instituída, Deus estava requerendo uma vida de, como que dizer, uma vida de comunhão de uns com os outros, que houvesse comunhão entre eles, que houvesse paz entre eles, que houvesse uma amizade perfeita entre eles. Logo adiante nós vamos chegar no ponto que eu quero chegar, que é a Páscoa dos nossos dias hoje. Por que acontece a Páscoa dos nossos dias? Porque hoje Jesus Cristo morreu por nós, mas para que nós comamos essa Páscoa, nós precisamos estar em paz com os vizinhos, precisamos estar em paz com a família, estar em paz com os irmãos de sangue, os irmãos da igreja, os vizinhos, precisamos estar em paz, porque Deus disse aqui, tome cada um pai de família, tome cada um para si um cordeiro de um ano. Mas ele disse, Deus faz um ressalvo aqui, porque Deus sabe todas as coisas, como eu falei, melhor que nós. E Deus diz, mas se a família for pequena, tome um cordeiro, então, entre seu vizinho. Faça junto com o seu vizinho que está perto da sua casa, conforme o número das pessoas, conforme o comer de cada um. Veja aquele que come 1 quilo de carne assada, aquele que come meio quilo. Faça as contas e vê quantas pessoas vocês estão na casa para preparar o cordeiro, porque Deus não queria que sobrasse. E aquilo que sobrasse era para ser queimado. Louvado seja Deus. Então, eu volto a dizer, a Páscoa é um momento de celebração da ressurreição de Cristo, porque Cristo nos tirou do pecado da lei e nos passou para o tempo da graça. Agora o véu foi rasgado, o acesso ao trono celestial foi aberto, mas para isso nós temos que ter comunhão com os amigos, comunhão com os vizinhos. E o Senhor está dizendo aqui, o cordeiro, o cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas, guardareis até o 10º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão, como já falei, comerão a carne assada no fogo. Era a recomendação do Senhor. O nosso Deus é detalhista. Deus disse, comereis a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento, que fazia bem para a saúde, e com ervas amargosas a comerão. Olha o cardápio da noite da Páscoa. Então, hoje em dia, o povo usa tanta coisa diferente, né? Coisas que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Capítulo 12 de Êxodo, eu volto a repetir, capítulo 12 do Êxodo, aqui o Senhor nosso Deus instituiu a Páscoa. Mas hoje em dia o povo vive uma Páscoa, celebra a Páscoa de uma maneira tão diferente, na verdade, com tantas contendas, com tantas intrigas, com tantas
como é que eu posso dizer, até mesmo até traições, né? Até às vezes, quem sabe, traindo o seu chefe, traindo o seu funcionário com certas coisas, e acho que estão comendo a Páscoa, tá suficiente. Não. O Senhor, como eu falei, o Senhor nosso Deus é detalhista, o nosso Deus requer de nós santidade. O Senhor nosso Deus requer de nós detalhes em obediência à sua palavra. Meu amigo, meu irmão Nélio Souza, Deus abençoe você, está assistindo conosco. Então, aqui foi instituída a Páscoa. Mas agora, se nós pegarmos a palavra de Deus e viermos aqui para o Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João, no capítulo 13. Aqui o Senhor Jesus Cristo está comendo a Páscoa com os seus discípulos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, também comemorou com os seus discípulos o jantar da Páscoa. Então diz no capítulo 13 do Evangelho de João: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, olha o que Jesus fez. Depois de acabar a ceia da Páscoa, Jesus já tinha comido e tal. Depois de acabar a ceia da Páscoa, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Olha só o que está acontecendo agora aqui, nesta ceia da Páscoa, quando Jesus se faz presente. Levantou-se da ceia, tirou a sua túnica, as suas vestes mais compridas, e tomando uma toalha, enrolou-se nela, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar com a toalha com que estava cingido, que estava nos seus lombos, estava nas suas costas. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, participou da Páscoa. Se nós formos ler capítulos antes, que nós vamos ver, mas não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas depois que Jesus realizou a Páscoa ali com os discípulos, comeram, com certeza era uma carne assada também, como eu falei no início, como Deus instituiu, os discípulos fizeram, porque os discípulos também eram judeus, né? Depois que estavam encerrando o jantar, quando os discípulos acharam que estava tudo certo, estava tudo acabado a janta, agora surge outra coisa. Jesus levanta-se da mesa, pega uma toalha, coloca a toalha no ombro e coloca água na bacia, porque naquele tempo não tinha torneira, e começa a lavar os pés dos discípulos. Que atitude do Senhor Jesus Cristo! E a enxugar os pés deles com a toalha com que estava enrolado. Versículo 6. Aproximou-se de Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, aqui me chama a atenção que Pedro é aquele discípulo que era muito afoito, aquele discípulo que tinha assim, uma ousadia para responder. Jesus era o que mais falava, era Pedro, mas Pedro era muito ousado para responder. E Pedro, ele tinha aquele estilo de ser ousado, respondia fácil. Mas agora, quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, em outras palavras, Pedro não se achou digno. Eu penso que talvez eu fizesse a mesma coisa. Eu estando na mesa ali com Jesus, mas por que Jesus estava lavando os pés? Porque era costume na época. Era costume, talvez você que está me assistindo não sabe, mas quem estuda a história, naquele tempo a mesa não era uma mesa de 90 centímetros de altura como é agora. A mesa era em torno de 40, 45 centímetros, 50 no máximo do chão, colocado em cima de pedras, e as pessoas sentavam no chão com os pés, sentavam de lado com os pés para trás. Aí muitas pessoas, claro, naquele tempo não tinha asfalto, não tinha nem calçamento, estavam com os pés muito empoeirados, estavam com os pés sujos.
Aí, para não encostar no colega lá com os pés sujos, eles tinham o costume de lavar os pés. Antes de chegar na mesa, lavar os pés para não esfregar os pés sujos no seu colega do lado, né? Eles lavavam os pés. Mas aqui, nessa ceia que Jesus participou, ninguém tomou iniciativa. Ninguém, foram os discípulos que prepararam a ceia. Esqueceram desse detalhe de um lavar o pé do outro. Ou de colocar água na bacia para cada um lavar seu pé. Ninguém lembrou-se desse detalhe de lavar os pés. E Jesus, que é muito observador das coisas, observa a minha e a tua vida, sabe os detalhes da nossa vida. Agora Jesus viu que faltava alguma coisa. Mas já tinham ceiado, mas Jesus mostrou o que estava faltando. Jesus levanta da mesa, ele mesmo não mandou. Porque aquele que quer fazer, ele faz. Aquele que não quer fazer, manda o outro. Assim é na obra de Deus. Às vezes, tem uma pessoa que lá não está bem de saúde, e eu tenho que ir lá fazer uma oração para aquela pessoa, fazer uma visita. Eu vou lá na casa do fulano, porque ele não está bem de saúde, eu vou lá fazer uma oração. Mas se eu quero ir, eu pego e vou. Mas se eu estou com preguiça, eu vou mandar outro. Eu vou ligar para alguém, você tem que ir lá na casa do fulano, porque ele precisa que faça uma oração para ele. Vai lá visitar o fulano. Vai lá visitar o fulano, que ele não está mais vindo na igreja. Vai lá visitar o fulano, porque ele brigou com a esposa, tá lá, estão brigados os dois. Vai lá. Não, Jesus não mandou. Jesus deu exemplo, que não é para nós mandar o outro, é para nós pegar e fazer. Quando nós vemos as coisas que não estão bem, nós devemos de tomar a iniciativa. Eu vi que tem alguém que não está bem, eu vou lá dar um conselho, eu vou lá fazer uma oração, eu vou lá ver se ele não precisa, quem sabe, de um pacote de arroz. Eu tenho que tomar iniciativa. Foi o exemplo que o Senhor Jesus fez aqui. Ele viu que ninguém tinha pensado em arrumar a água e a toalha para os discípulos lavar os pés, então ele levantou-se da ceia, o Mestre, o nosso Salvador. Ele levantou-se da ceia, colocou água na bacia, colocou uma toalha no pescoço, enrolou a toalha no pescoço, que a Bíblia diz, cingiu-se com ela, e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Foi lavando os pés dos discípulos, enxugando com aquela toalha. Enxugando, não só lavando e enxugando, né? Mas quando ele chega em Pedro, Pedro pensou, eu não sou digno. Então diz aqui, né? Aproximando-se de Pedro, que ele disse, Senhor, tu vai lavar os pés a mim? Pedro fez uma pergunta, como que dizendo, eu não sou digno, por que eu que tenho que lavar os teus? E Jesus disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, Jesus estava dando um exemplo. Daí disse Pedro, não, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Agora Jesus colocou Pedro na prensa. Então daí Pedro, claro, não queria ficar fora, né, do ministério de servir a Deus. Pedro disse então, Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Daí disse Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos, porque ele bem sabia que entre eles havia um que o havia de eu entregar. Ali no meio deles tinha um que seria o traidor, e Jesus bem sabia disso. Depois que lavou os pés e os enxugou, tomou as suas vestes, se assentou outra vez na mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Olha o que Jesus falou aqui. Eu que sou mestre, senhor, e sou mesmo, fiz isso aí, então por que vocês não podem fazer? Por que você não pode ser humilde? Porque só vai fazer um trabalho desse quem é humilde, quem tem humildade no coração. Isso então, a vida de Jesus, ela é cheia de exemplos para nós. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de ensinamentos e de exemplos para nós seguir. Louvado seja Deus. Jesus disse aqui no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Então, Jesus está dizendo, não é o patrão maior que o seu funcionário, nem o funcionário maior que o seu patrão, todos são iguais diante de Deus. Ele disse, não é, na verdade, que o servo não é maior que o seu Senhor, e nem o seu Senhor maior do que aquele que o enviou.
Então Jesus está mostrando aqui que independente da nossa posição, nós somos todos dependentes de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, saiu da mesa, tirou o seu manto, largou na cadeira e tal, no banco, não sei como que era, a Bíblia não mostra os detalhes, e foi lavar os pés dos discípulos. Minha gente, é ser muito humilde, é dar exemplo de muita humildade, louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo fez isso, louvado seja Deus. E seguindo a leitura aqui no capítulo 13, ele disse no versículo 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, quem é, Senhor? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Molhando o bocado de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou em Judas Satanás. Depois disse Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Jesus disse, olha, Jesus não repreendeu. Interessante que Jesus não repreendeu a Judas. Jesus disse, você quer fazer aquilo que você está pensando em fazer, pode fazer. Em outras palavras, aqui Jesus demonstrou, meus amigos, meus irmãos, sobre o livre-arbítrio. O irmão Ademar Garcia, irmão Ademar, um abraço, meu irmão, presbítero Ademar, um abraço, Deus te abençoe. Aqui Jesus mostrou o livre-arbítrio do ser humano, o livre-arbítrio do pecador. Porque até mesmo para pecar, Jesus não está dizendo, não faça. A Bíblia, como eu falei, a Bíblia está repleta do início ao fim de ensinamentos para nós fugir do pecado, para nós não pecar, para nós nos aproximarmos de Deus. Mas nem mesmo Jesus proibiu Judas. Jesus disse, o que tem que fazer, pode fazer, Judas, está nas tuas mãos. Claro que depois as consequências virão. Jesus mostrou aqui a lei do livre-arbítrio. Então, nós como cristãos, nós como conhecedores da palavra, estamos sempre falando, a Bíblia está sempre falando, para as pessoas fugir do pecado, para as pessoas praticarem o amor, para as pessoas viverem em comunhão, para as pessoas servirem a Deus, mas porém, ninguém é obrigado. Jesus poderia dizer para Judas, não faça isso, eu vou te acorrentar agora aqui, você não vai me entregar. Não, mas Jesus veio para que as escrituras se cumprissem, veio para cumprir as escrituras, né? Então Jesus disse para Judas, o que quer fazer, o que tem que fazer, pode fazer, faça depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a propósito o que Jesus dissera. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam que alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado de pão, saiu logo e já era a noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por que Jesus disse assim? Porque Jesus estava se despedindo dos discípulos. Estava dizendo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele pode dizer, como eu estou amando, vou continuar amando. Claro que Jesus continua nos amando, mas agora não numa vida presencial como ele estava com os discípulos. Por isso que ele disse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, no tempo que estive convosco na terra, louvado seja Deus. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes ir agora, seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, respondeu Jesus. Tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes.
Jesus sabe todas as coisas. Jesus nos conhece, sabe do nosso potencial. Jesus sabe da nossa fragilidade. Jesus sabe das nossas fraquezas. Mas voltando ao assunto, que o assunto aqui é a Páscoa. Essa foi a Páscoa de Jesus, com seus discípulos. Jesus deu o exemplo de comer com os discípulos. Jesus deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos, inclusive lavou os pés de Judas Iscariotes, para mostrar para Judas que, mesmo sabendo que Judas o iria trair, ele lavou os pés de Judas. Em outras palavras, dando a última chance de Judas se converter, mas Judas não quis se converter. A resposta está aqui no mesmo Evangelho de São João, aqui no capítulo 17. No capítulo 17 do Evangelho de São João, é a oração de Jesus pelos seus discípulos, que aconteceu logo depois, aconteceu a oração de Jesus pelos discípulos. Então, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é um pouco longo, mas Jesus disse aqui no versículo 11, Jesus falando com Deus: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, ó Pai Santo. Guarda-os em teu nome, guarda aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Olha o versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum, olha o que Jesus falou. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, aqui Jesus está mostrando que Judas não se salvou. Judas se perdeu. Como eu falei, a minha cunhada Ivona de Santo Amaro Imperatriz. Um abraço, Ivona. Depois você volta a assistir o vídeo que eu estou encerrando, Ivona. Um abraço para vocês aí. Aqui Jesus mostra claramente que até na última hora, até nos últimos minutos, ele deu a chance de Judas se converter. Mas alguém poderia pensar, mas se Judas não traísse Jesus, se Judas não tivesse vendido Jesus por 30 moedas, aí daí não teria acontecido a crucificação de Jesus, aí nós não seríamos salvos. Não, aconteceria da mesma forma. Da mesma forma, os sacerdotes iriam prender Jesus, os sacerdotes tinham inveja de Jesus, porque Jesus pregava contra o pecado e os sacerdotes acobertavam o pecado. Então, a crucificação de Jesus iria acontecer da mesma forma, mas quem sabe Judas teria sido salvo. Mas Judas é que não se converteu. Porque, como eu falei, aqui no capítulo 13, que nós acabamos de ler aqui, até os pés de Judas, Jesus lavou. Pedro foi o único. Pedro achou que ele não era digno de Jesus lavar os pés dele. Pedro pensou: não, Jesus, você não vai me lavar os pés. Onde já se viu, mestre? Não é que se viu? Eu sou apenas um discípulo, o senhor vai lavar meus pés. E Jesus disse: olha, Pedro, Pedro, não pode, Pedro. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Missionária Alana Soares, de São Bento do Sul. Um abraço, Deus abençoe vocês. Aqui Jesus mostrou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, então pode lavar os pés, lava as mãos, lava a cabeça, mas me dá um banho, Jesus, eu quero estar contigo, né? Aí Jesus foi lavando os pés, mas Judas não falou nada. Então dá a entender que Jesus lavou os pés de Judas e Judas não falou nada. Em outras palavras, Jesus deu a chance de, quando Jesus está lavando os pés de Judas, Judas poderia pensar: meu Deus, ele sabe que eu sou um miserável e está lavando os meus pés. Ele poderia se arrepender, pedir misericórdia, mas não. Judas tinha um coração voltado para o roubo, como a Bíblia diz que ele carregava a bolsa das esmolas, ele roubava a própria bolsa das esmolas que davam para ele. Ele era o tesoureiro do grupo, ele era o tesoureiro das esmolas, ele roubava até o que as pessoas depositavam ali. Ele era uma pessoa do mal, em outras palavras. Tanto é que Jesus fala aqui, em São João 17, versículo 12, estando eu com eles no mundo, falando dos discípulos, eu os guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então isso nos mostra que, infelizmente, Judas se arrependeu, mas não foi pedir perdão para Jesus. Ele se arrependeu, ele não teve um arrependimento, ele teve um remorso. Ele teve um remorso porque, quando ele viu que ele tinha feito algo de muito errado, ele foi se enforcar. Ele poderia ter ido lá e pedido perdão para Jesus e claro, iam prender lá, iam, sabe, até crucificar ele, ou iam bater nele, iam açoitar ele, mas daí ele
teria recebido perdão, mas não. Quando ele teve um remorso que ele vendeu o mestre, que ele seguiu, que andou com o mestre 3 anos e meio, ele teve aquele remorso. Então ele foi se enforcar. Mas isto não significa que ele lavou a sua alma, ele não foi lá pedir perdão para Jesus. Aí o próprio Jesus falou aqui que ele se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Então eu quero mais uma vez refletir com você, meus amigos, estou encerrando, né? A Páscoa do Senhor Jesus Cristo, ela não foi comemorada com carne de coelho e nem mesmo com chocolate, foi comemorada com ervas amargosas, pães asmos e um cordeiro assado no fogo. Mas aqui Jesus Cristo nos mostra que na Páscoa tem que haver comunhão. Lá Deus recomendou para Moisés no dia da instituição da Páscoa, que era para os vizinhos matarem o cordeiro junto, os vizinhos todos em paz, todos em amizade, todos de bem um com o outro, sem intriga, sem contenda, sem problema com o outro, em união, porque para comemorar a Páscoa diante de Deus tem que estar em união, não pode estar com o coração cheio de mágoa, de rancor, de raiva. Então Deus já mostrou naquela época que está tudo em ordem diante de Deus. Agora Jesus mostrou que até mesmo os que estavam na mesa ali tinha que ter condições de um lavar os pés dos outros. Jesus, que coisa linda! Jesus deu o exemplo. Então eu digo para você, meu amigo, meu irmão, como está a sua vida com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão da igreja? Você tem condições de pedir para ele colocar o pé na bacia, você lavar os pés dele? Ou ele não aceita? Ou você não tem coragem de chegar a esse ponto e dizer, olha, eu preciso lavar teus pés, eu errei. Não, nós temos que viver uma vida de paz, de comunhão. Nós precisamos andar de cabeça erguida. Eu estou de bem com Jesus, eu estou de bem com os irmãos, eu estou de bem com os vizinhos, eu estou de bem com Deus. Então, e essa sim é a verdadeira Páscoa. Independente se vai ter chocolate, independente se vai ter carne assada, não. O viver uma Páscoa abençoada é estar primeiramente em comunhão com Deus e também com o seu próximo. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor me deu nesse dia, que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um aquilo que eu não soube ministrar, mas o Espírito Santo é quem ministra no coração de cada um, faz com que cada um faça um exame na sua consciência e possa comer a Páscoa em paz contigo, em comunhão contigo e também com os seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, com os irmãos da igreja. É a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, até a próxima. Deus abençoe.